O Banco Central aumenta em 0,5% a taxa de juros, a gente já está em 14,75%, é a maior taxa de juros dos últimos 20 anos, só perde, obviamente, para o outro governo do Lula. E galera, essa não foi a única notícia preocupante da semana, foi divulgado também o IPCA do mês de abril, que apresenta uma inflação ainda fora de controle. E pessoal, por que isso é tão preocupante? Porque veja, o Brasil é um país todo cagado na economia. Nossas contas públicas são cagadas, os nossos incentivos econômicos no Brasil são confusos, portanto, o Brasil, em termos econômicos, é um país que anda numa corda bamba. Que de um lado você tem um peso da inflação e do outro você tem o peso da taxa de juros. Quando você aumenta muito a inflação, você vai cair para um lado, né? E se você não controlar, você vai lá para baixo do precipício. Só que quando você acontece isso, quando você está caindo para o lado da inflação, você aumenta a taxa de juros para tentar voltar ao centro. Se você fica muito tempo com a taxa de juros muito alta, o Brasil vai cair por outro lado, que é recessão, que é a economia retrair, que isso também é um problema. Então aqui no Brasil, ao invés de a gente resolver o problema das contas públicas, ao invés de a gente resolver o nosso fiscal, a gente fica brincando nessa corda bamba. Quando vem a inflação, aumenta a taxa de juros. Aí depois controla a inflação, baixa a taxa de juros. Aí a inflação vem... Enquanto a gente não resolver esse problema que existe desde 1994, quando a gente teve o Plano Real, e depois do Plano Real a orientação foi, beleza, controlamos a inflação, agora vamos controlar as contas públicas. E ao invés de controlar, todos os governos de lá aqui só fizeram gastar mais dinheiro e o pior, gastar mal esse dinheiro. Portanto, assim um risco da gente entrar na conhecida dominância fiscal. E o que é isso? O Brasil está tão zoado em termos de gasto público que mesmo aumentando a taxa de juros, a gente não consegue controlar e cai no precipício. Que precipício é esse? É o que aconteceu na Turquia, é o que aconteceu na Argentina e é o que aconteceu na Venezuela, né, num caso mais grave. Mas os nossos irmãos aqui no lado, a Argentina, que era um país rico, que era um país conhecido, eles acabaram de passar nesse processo. Inclusive o Lula apoiou lá a Kirchner, apoiou lá o Alberto Fernandes, né, quando esses caras se reelegeram e continuaram o mesmo projeto de destruição da economia. Gasta dinheiro, não tem problema, só que uma hora a inflação chega. E aí esse negócio virou uma bola de neve. E mesmo o Milei fazendo o que é certo nos últimos 2 anos, continua com um problema grave lá na Argentina. Não é fácil resolver esse problema. E a gente está flertando com esse precipício. E o que eu enxergo como algo muito pior, pessoal, é a dinâmica que foi construída aqui no Brasil. E que dinâmica é essa? Veja, a partir da Constituição de 88, reuniu um bando de idiota lá em Brasília, escreveu no papelzinho que o Estado ia te prover tudo. O Estado ia te dar educação, saúde, segurança, meio ambiente equilibrado, que o Colégio Pedro II não ia sair do Rio de Janeiro, né, porque está escrito inclusive na Constituição isso, e outros milhões de escritas ali que vão te garantir uma vida assim, um paraíso na Terra. A questão é o seguinte, para você construir esse paraíso, o governo precisa ter uma economia bem organizada. E como o governo resolveu fazer tudo para você, ele falou, não, você não precisa se preocupar com o colégio, vou te dar uma educação gratuita. Vou te dar um SUS, que é um sistema de saúde gratuito. A segurança, fique tranquilo, vou cuidar de tudo. Eu vou cuidar do meio ambiente, eu vou ter um judiciário específico para questões trabalhistas, eu vou fazer um monte de coisa para você. Só que ao longo desses anos, infelizmente, o que a gente viu é um aumento do gasto público e uma piora na eficiência. E aí o que a gente chega no cenário hoje? Hoje, quando você olha lá aquelas estatísticas que apresentam lá, que tem mais de 50 milhões de pessoas precisando do Bolsa Família para viver, do pé de meia, não sei o quê, é um monte de projetos de transferência de renda, você tem um monte de gente que precisa do governo para viver, você também tem pouca gente que produz para dar o dinheiro ao governo para que ele passe para essas pessoas. Só que qual é o problema da taxa de juros alta? O problema da taxa de juros alta é o seguinte, quando você vai fazer um investimento aqui no Brasil, imagina que você vai abrir uma casa do pão de queijo, um espoleto. Ah, eu vou abrir uma lojinha aqui para vender bijuteria. Beleza. Então você tem o dinheiro para fazer isso e você tem uma escolha. Ao invés de você abrir essa franquia, o governo vira para você e fala, querido, se você não abrir essa franquia, se você não contratar funcionário, se você não chegar no shopping e alugar uma loja no shopping e tudo mais, se você não quiser ter nenhum desse risco, dá para mim que eu te pago 14,75% ao ano. Galera, olha só, se você é empreendedor e você tem uma empresa
que rentabiliza mais de 14,75% ao ano, a sua empresa é boa. É muito dinheiro. Só que no Brasil, como a gente está cagado nas nossas contas, o governo está disposto a te pagar 14,75% para você não produzir. Para você pegar o seu dinheiro e dar na mão do governo. Só que quando o governo pega o seu dinheiro, aí ele vai pagar salário de juiz que ganha pra cacete, ele vai pagar aposentadoria de quem, porra, ganha aí 100, 200 mil reais por mês, ele vai dar em estatal, que tá tudo pendurado e não dá lucro, só dá prejuízo. Ou seja, a eficiência do gasto é horrorosa. Só que além do governo cada vez mais colocar pessoas dependendo do governo, o governo aumenta a taxa de juros para que você, ao invés de produzir, dê o dinheiro na mão dele. A ideia é que você tem que, taxa de juros alta é bom para o banqueiro, é porque você é um idiota e você não entende nada de economia. Banco não ganha dinheiro com taxa de juros. A taxa de juros é alta porque o governo precisa que você empreste o dinheiro para ele. E ele vai aumentando a taxa de juros justamente porque ninguém quer emprestar dinheiro para ele. Né? Porque, obviamente, não vou ser inocente aqui, galera, 14,75% é alto pra cacete. É, inclusive, uma das maiores taxas de juros do mundo. Aí a pergunta que eu te faço é, então por que o mundo inteiro não bota o seu dinheiro aqui no Brasil? Porque essa taxa de juros é alta, porque dentro dela tem um risco. Ou você acha que todo mundo é burro? Porra, se fosse... imagina você um investidor estrangeiro. Você pode emprestar 14,75% para o Brasil ou 4 e pouco para os Estados Unidos. Por que você emprestaria para os Estados Unidos? Porque esse 14,75% é muito arriscado. A chance do Brasil quebrar é enorme. Mas o Brasil quebraria. O Brasil já quebrou. Quebrar um país, como é o caso do Brasil, não é como quebrar você na sua casa que você fica sem dinheiro e vai morar embaixo da ponte. Significa a gente ter de volta a década de 80. Pergunta aí para quem é mais velho da sua família, para os seus amigos que são mais velhos, como é que era a década de 80, de hiperinflação. De você correr no mercado para tentar comprar alguma coisa, porque só o tempo de você ir no mercado de manhã ou de tarde, o preço podia ter dobrado. Então, assim, a gente já viveu isso. E o problema é que com esse governo do PT, a gente está flertando com esse negócio. Só que eu já vim avisando isso há muito tempo, mas se você olhar o meu vídeo de trás para frente, vai lá no início até hoje, você vai ver que as coisas só estão piorando. A gente está chegando num cenário extremamente grave, em que quem depende do Estado precisa do dinheiro do Estado, só que o Estado está pegando dinheiro de quem produz para dar dinheiro ao Estado. A gente está tornando um país de pessoas que não produzem, mas precisam de muito dinheiro para continuar rodando. A gente vai chegar num cenário muito parecido com a década de 80 se nada for feito. Infelizmente, essa é a realidade.